Olá pessoal, bora estudar física? Hoje nós vamos elevar o nível da nossa termodinâmica. Vamos começar dissecando o gráfico da transformação adiabática. No diagrama de pressão por volume, repare que a curva azul da adiabática desce de forma muito mais violenta e inclinada do que a isoterma. Por que isso acontece? Como esse processo é tão rápido que a troca de calor com o ambiente é zero, o gás precisa gastar a sua própria energia interna para conseguir empurrar o êmbolo. Ao queimar essa energia interna, a sua temperatura despenca rapidamente, forçando a curva a afundar no gráfico. Foi analisando minuciosamente essas curvas de pressão e volume que, em 1824, o engenheiro francês Sadi Carnot fez uma descoberta que abalou a ciência. Ele queria descobrir se existia um motor perfeito, e Carnot provou matematicamente que existe sim um limite máximo de eficiência no universo que nunca poderá ser ultrapassado. Ele criou uma máquina teórica ideal, livre de atritos e perdas de calor indesejadas, que nós chamamos de ciclo de Carnot. É o teto absoluto da eficiência, mas que é impossível de ser construído no nosso mundo real. E como funciona essa máquina insuperável? O ciclo de Carnot é composto por 4 etapas milimétricas. Primeiro, uma expansão isotérmica, onde o gás recebe calor e empurra o motor mantendo a temperatura constante. Em seguida, ele continua expandindo, mas agora numa transformação adiabática, sem trocar calor, o que faz a sua temperatura cair. Depois, ele é esmagado numa compressão isotérmica, rejeitando o calor que sobrou de forma contínua. Por fim, uma compressão adiabática fecha o desenho e devolve o gás exatamente ao ponto de partida. E preste atenção, toda essa área pintada dentro do gráfico representa matematicamente a força, o trabalho bruto máximo que a máquina gerou. A genialidade de Carnot se resume nessa fórmula de ouro. O rendimento máximo teórico de um motor é igual a 1 menos a divisão entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. E aqui vai a regra inegociável para os vestibulares. Você é obrigado a usar essas temperaturas na escala Kelvin. Se você colocar valores em Celsius que podem ser nulos ou negativos, a proporção da divisão quebra e o seu cálculo é anulado na hora. A fórmula nos mostra que, para um motor ser 100% eficiente, a fonte fria teria que estar a 0 Kelvin, o que é fisicamente impossível. Olha como isso destrói candidatos desatentos nas provas. O exercício pede o rendimento máximo de uma máquina que opera entre 25 graus e 225 graus Celsius. O aluno vai lá, divide os dois e erra a questão. O primeiro passo é somar 273 para passar tudo para Kelvin, chegando aos valores de 298 e 498 Kelvin. Jogando isso na divisão da fórmula, temos aproximadamente 0,60. Subtraindo isso de 1, chegamos a 40%, ou seja, mesmo no motor mais perfeito do universo, 60% da energia gerada pelo combustível seria descartada no lixo como calor inútil. Lendo esses gráficos, você descobre os segredos de qualquer ciclo termodinâmico. Um ciclo acontece quando o gás passa por várias etapas e volta exatamente ao estado original. O macete para a prova é olhar para o sentido das setas. Se o ciclo estiver girando no sentido horário, isso significa que a expansão aconteceu sob uma pressão muito alta, fazendo muita força, e a compressão foi mais fraca. O saldo é positivo. A máquina realizou o trabalho útil. Se o ciclo girar no sentido anti-horário, o saldo é negativo, revelando que aquilo é uma geladeira recebendo o trabalho da tomada. Mas espere um pouco. Pela primeira lei, a energia sempre se conserva. Então, por que não podemos pegar aquele calor jogado fora no escapamento e gerar mais trabalho? É aqui que entra o conceito de entropia. A entropia é a medida física da desordem de um sistema. Pense nos estados da matéria. Num bloco de gelo sólido, as moléculas estão paradinhas e organizadas. A entropia é baixíssima.
Quando o gelo derrete e vira um gás solto no ambiente, as partículas ficam totalmente caóticas. A entropia dispara. A energia jogada fora pelo motor não sumiu, ela apenas se espalhou de forma tão caótica no ambiente que nós nunca mais conseguimos organizá-la para fazer o motor girar de novo. A energia do universo não acaba, ela se desorganiza. Mas o que a implacável lei da entropia nos revela sobre o destino final e sombrio de todas as estrelas e galáxias do nosso universo? Esse é o debate arrepiante da nossa próxima e última aula deste módulo. Se esse vídeo explodiu a sua mente e te fez entender de verdade os gráficos e cálculos da termodinâmica, não esqueça de deixar o seu like aqui.